Estou, né? E aí, Felipe? Fala, Marcelo. Tudo bom, amigo? Tudo bem? Bom te ver aqui. Muito bom, muito bom. Numa sexta-feira à tarde, final de dia. Tarefa ingrata, né? Pré-feriado desse, de 4 dias. Vamos ver se a Mas a turma gente se consegue anima em para entrar casa? aí. Oi? Vamos ver se a turma se anima para entrar, né? Pré-feriado Tá desse de entrando, ó, quatro tá entrando. dias. Tá entrando. O pessoal tá entrando Até aí. porque amanhã a gente está em casa, depois de amanhã também, na segunda e na terça também. Que feriadão pra ficar em casa, né, cara? Olha só. Nossa senhora, quem diria que um negócio desse ia acontecer nesse mundo, né? É. E sabe que no começo do ano, a gente tava nessa área de eventos, entretenimento, né? Eu tava tendo várias reuniões e falando assim, caramba, 2020 vai ser o ano mais incrível de todos. É o ano que a gente tem a maior quantidade de feriados. Então, você imagina o que a gente vai vender, você imagina a quantidade de evento que a gente vai fazer. Você imagina... Caramba, eu falei, é verdade, tinha tudo isso. Eu tava sentindo aquela ameaçazinha, né? Mas a gente nunca fazia ideia desse nível de impacto, né? E aí agora vem essa bomba que a gente olha os feriados e todo mundo em casa. Nem para sair, né? Nem para É sair. isso aí. O que tá É hora do chegando aí. replan. Replan total. Você me inventou essa live no Instagram? Eu tô vendo minha tia entrou agora. Tô vendo minhas primas. Ah, que bom. Ah, que bom. Vai, vai ser Tem um papo bastante de gente família entrando. aqui. Ah, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Olha A aí. Priscila falou aqui que sextou total para ela aqui, ó. Ah, eu tô imaginando que tem gente aí que já abriu a cervejinha para tomar, para assistir a live, né? A gente não vai cantar uma É, música, a gente não vai fazer uma dupla aqui, mas eu fiquei chateado. Eu falei com o diretor de Brahma aqui, pô, a gente tá fazendo uma live dessa, ele não instalou nenhum freezer de Brahma pra mim aqui. Fiquei enciumado, tá? Fiquei enciumado com essa história aí. é bem isso, né, cara? Que delícia. Freezerzão cheio. É, no feriado é bom, né? No feriado é Né? bom. Mas, ó, eu tenho uma aqui, ó. Tá fechado ainda. Aí, ó. Essa Já daí, provou da inclusive, duplo malte ou não? ainda não, cara. Ainda não. Essa é Bom? boa. Prova que é muito boa. É, lançamento, né? Lançamento. Lançamento, a gente começou com ela, sei lá, 15 dias antes da história do Covid. A ideia era fazer um crescimento mais orgânico, um piloto em uma área só, mas nessas histórias de como a crise pode ter uma oportunidade também, ela virou talvez a grande hero das lives que estão acontecendo e ganhou projeção nacional em uma semana. É impressionante, assim. Então a gente estava preparado para uma coisa de uma cidade e agora o Brasil inteiro, né, depois de vários milhões de pessoas assistindo as lives dos cantores que fizeram, estão querendo provar. Então a gente está agora num replan especificamente desse produto para conseguir levar ainda, né, esse mês para mais gente aí. Nossa, que coisa, hein? É isso, né? Tem, Não, tem a indústria dessas não parou, também. né? A indústria de bebida não parou, né? A indústria de Todo bebidas mundo não está sendo continua. afetado, né? Todo mundo está sendo afetado, assim. Eu acho que se você olhar para a gente é uma empresa global, então você pega tem países nossos que estão em lockdown total, tem países que estão meio do caminho, o Brasil está meio do caminho também. Então a gente não parou como produção, mas todos os bares do Brasil estão fechados hoje, né? A maioria dos bares do Brasil estão fechados hoje. Então toda venda que não é de supermercado está comprometida, né? Mas tem Uhum. oportunidades e desafios nessa crise aí. Com certeza. Ah, eu imagino que o delivery é uma coisa que cresceu bastante, né? Essa coisa Impressionante, da né? entrega em casa é o que mais tem, deve ter volume. Imagino que antes não era, não devia ser, deve ser uma pequena parcela do negócio de vocês e hoje deve ser um dos principais compradores de cerveja, não? A gente tinha um- a gente, não sei se você conhece a ZX, né? A gente tem um braço da companhia, da Ambev, que Sim. ela faz uns 4, 5 anos que a gente começou, a gente fez uma empresa apartada para criar todas as tecnologias e processos que podiam quebrar a gente no futuro, né? Talvez fazer isso dentro de casa traria aprendizados para a gente. E uma das coisas que a gente fez foi apostar grande no delivery. A gente criou o Zé Delivery, que é uma empresa que conecta os bares até o consumidor final. Então, por exemplo, aqui na sua casa, se você entrar no app do Zé Delivery agora, e pedir uma cerveja, ele vai linkar com o bar mais próximo da sua casa que tem essa cerveja e vai fazer a entrega desse bar até a sua casa. Em menos de uma hora, uma cerveja gelada. Ah, então, olha, É, pessoal, faz um teste, quem está aqui na live, ó, faz um teste, já chama o Zé Delivery
Essa live vai ter E vamos uma ver se hora. chega antes da... Exatamente. Ah, quero ver, eu quero ver. Aí vocês colocam aqui, chegou a minha, chegou a minha. Quero ver, faz um teste aí. Quem tiver aqui na É isso live, faz um aí. teste. Pede E no tem que Zé pedir Delivery. pede uma Brahma duplo malte aí, vamos ver se já Mostra tem aí, mostra perto aí. da casa de vocês. Essa aqui, ó. Mostra aí, Felipe. Ó, pede essa daí, geladinha. Já vai vir gelada, né? Já vem gelada. Ah, É então, isso aí. olha aí. Não é cerveja quente, pessoal. Não é Só que, cerveja só quente, que hein? o bar próximo da sua casa tem que ter a Brahma duplo malte, né? Se ele não tiver, aí ele vai te mostrar as opções que estão disponíveis lá. Mas você sabe que nessa história de delivery, você falou, uma das grandes transformações que está acontecendo, né? A gente teve, na média, 15 mil pedidos no Brasil do Zé Delivery até agora, assim, até pré-crise. Na última semana, foram mais de 200 mil pedidos. Na última semana. Então, um negócio que cresceu exponencialmente, né, no meio desse furacão. E a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, uma das coisas que está no nosso plano de ajuda aos bares, né, que estão se fortalecendo agora, é incentivá-los a conseguir trabalhar com delivery também, porque essa é uma tendência que vai acontecer para frente, né? Então, me contem aí até o final da live se funcionou. O Felipe aqui, o Marcos está falando para você fazer uma live com o Zé, do Zé Delivery. Aí, ó, vai ser um prazer. Vamos conectar ele aqui. É isso aí, é isso aí. Bom, gente, começando aqui a nossa conversa, eu convidei o Felipe Cerchiari para bater um papo com a gente nessa sexta-feira. Tem que ser a sexta-feira, porque é a sexta-feira, né, do sextou, da saideira, né? Então é importante a gente falar de cerveja. Mas a ideia de convidar com o Felipe é um grande amigo e é um cara brilhante, é o responsável pela diretoria de inovação da Ambev. E a gente está vivendo um momento muito importante onde a inovação passou a ser o centro de tudo, né? A gente está passando por momentos de transformação, está passando por momentos de aceleração e a gente entra nesse mood muito forte de trabalhar a questão da inovação acima de tudo. E o Felipe é uma das pessoas que responde por tudo isso dentro de uma companhia global, como é o caso de Ambev, e mais do que isso, uma empresa que nasceu no Brasil e que tem essa força toda, né, nos lares de absolutamente todo o país. Então, falar de cerveja, falar de Ambev, é logicamente para a gente uma referência muito importante para todos os negócios que a gente for realizar. Todas as oportunidades que a gente puder entender que uma empresa, mesmo sendo de grande porte, pode acontecer para alguma coisa de pequeno porte, para uma ação, para um projeto que você estiver realizando, isso pode ser uma grande referência. Então, falar de inovação é a ideia de convidar o Felipe para fazer tudo isso. Mas, antes da gente falar de Ambev, de falar de todos os seus processos, eu queria ouvir um pouquinho de você, Felipe, amigo. Me fala um pouquinho como é que é acordar cedo e ficar pensando em inovação. Porque não é fácil. Processos criativos a gente sabe. A gente chega lá, precisa criar alguns processos, chamar o pessoal, fazer brainstorm, etc. Mas eu sei que na vida pessoal não é tão simples a gente fazer isso. Como é que é teu dia a dia para você chegar e começar a criar e desenvolver uma plataforma de inovação para uma empresa tão importante como a Ambev e nesses momentos de quarentena, onde a gente está isolado e onde provavelmente você está em home office e tudo mais. Conta pra gente. Legal. Eu acho que inovação é muito sobre criatividade, né? E por incrível que pareça, a gente é mais criativo nos momentos de crise do que nos momentos em que está tudo ok. Porque a gente se força a achar soluções para os problemas que vão aparecendo. E eu acho que está sendo um momento de muito aprendizado esse último mês de lockdown, porque a companhia inteira se reestruturou, né? Eu acho que a gente, quando chega num desafio como esse, né, em que não tem solução fácil, a gente acaba expurgando aquelas atividades pequenas e que não levam ninguém a lugar nenhum, que na verdade ocupavam muito tempo da nossa rotina, mas que não eram produtivas, e a gente passa a concentrar esforços em fazer as coisas maiores, né? E toda a companhia fazendo isso, todas as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com inovação dentro da Ambev. Então, sinceramente, eu acho que para inovação e para criatividade, está sendo um momento de muito aprendizado e de muita coisa legal acontecendo. Muitos aprendizados que vão ficar, inclusive, para o pós, né? Seja lá quando isso acontecer, mas para o pós-Covid. Falando um pouco da rotina, a gente setou, o call mais importante do nosso dia acontece das 8h30 às 9h30. A gente tem um squad aqui, né? Um time multifuncional, com toda a liderança e os times, né, que estão envolvidos de alguma forma com as inovações que a gente está fazendo nesse momento, né? Então, eu tenho o meu diretor do Centro de Inovação, eu tenho a pessoa de logística, a pessoa de procurement, a pessoa de relações corporativas,
e a gente passa por 1 hora por todas as atividades que estão acontecendo, o álcool em gel, o hospital, as máscaras e algumas outras coisas que a gente está fazendo. E o que está sendo muito interessante é que a gente também está aprendendo a trabalhar nesse formato em que os líderes estão lá para ajudar os times a desbloquear as rotinas e conseguirem colocar esses planos nas ruas, mas, no final das contas, o nosso papel ali é mais desbloquear do que criar, né? É todo um grupo de pessoas que está ali envolvido para fazer todas as coisas acontecerem. Então, a gente tem esse papel mais de desbloqueio. Está sendo um aprendizado muito legal. Esse call acontece das 8h30 às 9h30 todos os dias, e a partir daí vão entrando as reuniões normais, né, que tendem a acontecer. Mas sabe o que é interessante? Assim, eu acho que as melhores ideias, falando sobre criatividade e inovação dentro dessa rotina diferente que a gente está vivendo, acontecem normalmente fora das reuniões também. Então, você começa amanhã, você coloca na cabeça todos os desafios que ainda não foram vencidos ali. Aí, ao meio-dia, quando você está fazendo comida, porque agora todo mundo tem que fazer comida, limpar a casa, né? Comida, tudo, Cuidar do cachorro, tudo. Então, na hora que você está fazendo isso, você começa a lembrar daqueles desafios e começa a vir a resposta. Né? De noite, quando você está assistindo uma série, você vê alguma outra referência, vem aquela resposta. Então, no dia seguinte, você já está lá no call dando a resposta. As coisas vão acontecendo e vão ficando muito mais ágeis. E eu acho que tem bastante aprendizado aí, bastante coisa que vai ficar. E de tudo que vocês fazem em termos de criação, e nesse momento aí que você conecta no squad de manhã, vocês levam para a mesa? Ou seja, são coisas que, por exemplo, a gente 10 ideias aparecem com um determinado tipo de assunto. Como é que você faz o desenvolvimento desses próximos passos? Ou seja, você transforma aquilo numa coisa execuível? Você usa o resto do seu dia para dividir essas tarefas internamente? Como é que você acaba criando esses processos? Uma das coisas que a gente aprendeu é que é melhor você filtrar o que vai para essa reunião, porque como tem muita gente na reunião, se você começa a discutir sobre tudo ali, fica difícil. Então é melhor você, antes de entrar nessa reunião, já chegar no que você quer construir e por quê, e lá você divide em etapas pessoas que vão fazer e quando. Né? Então, ali é mais um momento de você colocar na rua o plano que você já pensou, sabe? E eu acho que isso está sendo também uma das coisas que a gente entendeu aqui com essa crise. Né? Eu acho que uma coisa que foi interessante, a Ambev é uma empresa global. E esse movimento que está acontecendo todo no Brasil, né, toda essa pandemia, o lockdown, tudo ele aconteceu 1 mês, 2 meses depois do que aconteceu em outras operações nossas no mundo. Então a gente pôde também olhar para fora, entender quais seriam as etapas que estariam acontecendo ao longo da jornada dessa crise, para se preparar também para o que a gente poderia fazer aqui. Né? Então, por exemplo, todo o começo da nossa atuação foi muito sobre proteger os nossos funcionários, né? Garantir a segurança financeira da Ambev, reduzindo o custo e tudo mais, e trabalhar com o ecossistema. E aí, quando a gente falou trabalhar com o ecossistema, qual que é a primeira etapa que precisava ser feita? É a questão humanitária. A gente sabia que ia acabar o álcool em gel, a gente sabia que ia acabar os EPIs no Brasil, porque a gente viu isso acontecendo em outros países. Aí, como a gente já tinha essa ideia, a gente pensou assim, como é que a gente usa as nossas capacidades agora para conseguir entregar isso para o nosso país? A gente é uma empresa brasileira, uma empresa grande, né? Que a gente tem força e tem recurso, e tem cervejaria, e tem pessoas que podem trazer algumas dessas soluções para a mesa. Então, quando a gente colocou esse plano, aí foi só uma questão de execução, porque estava muito, muito claro o norte que a gente tinha que seguir, sabe? E aí foi se reinventar a execução, porque realmente há 10 dias atrás, como é que faz um álcool em gel? Qual a receita do álcool em gel? Pois é, era isso que eu ia te falar, porque a gente está muito acostumado, vocês, logicamente, também muito acostumados a criar projetos de inovação, produtos de inovação, serviços de inovação. É o caso da Brahma Duplo Malte que você acabou de mostrar aí. Professor, quem está entrando agora, mostra aí a bichinha aí para a gente ver aí. Olha aí, ó. Lançamento aí, projeto do Felipe. Projeto do Felipe. Quero ver quem quiser. Quero ver quem vai mostrar aí na live que conseguiu do Zé Delivery antes de acabar essa live. Hein? Ó, quero ver, vamos ver. Então, e aí esse processo todo de construção de projetos baseado no teu modelo de negócio, onde tem os produtos, tem os serviços, tem a comunicação em termos de inovação, é uma coisa que é o dia a dia da empresa, né? O dia a dia da empresa, das pessoas que estão ali no processo. Agora, a gente tem aquela métrica que a gente fala assim, não, vamos pensar fora da caixa. A palavrinha-chave que todo mundo acaba utilizando. Agora, a gente está falando de um negócio que é além da caixa. Quer dizer, transformar, como vocês fizeram nessa ajuda humanitária, né? Uma fábrica de cerveja em álcool gel, as máscaras, as garrafas PET em máscaras para os profissionais de saúde, processos internos de gestão em hospitais. Esse tipo de processo é completamente fora
do dia a dia de vocês, do pensamento que uma empresa poderia ter em relação a isso. Como que vocês ajustam isso? Porque, logicamente, isso também pode ajudar muitas empresas, não só ajudar, em que a gente está nesse momento de generosidade, né, contribuição, prestação de serviço, mas também de como isso pode colaborar para que cada um de nós tenhamos um processo de inovação além daquilo que a gente tradicionalmente busca. Uhum. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o nosso ecossistema e pensar como é que a gente poderia fazer a diferença, né? Eu acho que o Brasil vai passar por um momento agora em que as pessoas vão começar a separar as empresas que falam, as empresas que fazem, né? As marcas que falam, as marcas que fazem, porque a situação está ficando mais difícil, está ficando mais tensa. Então, a gente, como uma empresa brasileira, né, a gente achava que a gente tinha que fazer a diferença dentro dessa história. Então, não adiantava eu falar sobre cerveja nova, não adiantava eu falar sobre marketing de alguma campanha, sobre escola, sobre não sei o que, não adiantava eu sair produzindo mais cerveja se os bares iam fechar. A gente, entendendo o cenário que a gente estava vivendo, concentrou os esforços em conseguir fazer a diferença naquilo que o país está precisando no momento. E daí veio a ideia do álcool em gel, veio a ideia das máscaras e tudo mais. E eu acho que o processo de realizar isso, né, respondendo a sua pergunta, ele foi muito interessante porque ele é exatamente o mesmo processo para eu desenvolver uma cerveja. Ele é exatamente o mesmo processo. Porque a gente faz a pergunta, o que tem que ser feito? Quem são as pessoas especialistas nisso hoje? A gente reúne todas essas pessoas num squad, num time multifuncional, como é que você quer chamar. E a partir dali, pessoas muito competentes vão achar soluções para os problemas que aparecem. E os problemas podem ser de como é que eu vou desenvolver uma receita nova de cerveja, e o problema pode ser como é que eu vou fazer um álcool em gel. Para você ter uma ideia, a jornada do álcool em gel ela é interessante, porque a Jornada do gente... álcool em gel. Conta aí, foi uma jornada, porque ó, imagina que a gente teve a ideia, né? Vamos supor, a gente faz álcool, a gente falou assim, a gente faz cerveja. Cerveja tem álcool, a gente tem álcool dentro de casa. Eu faço a cerveja sem álcool, que é que em algum momento, depois que eu faço a cerveja, eu vou lá e tiro o álcool dessa cerveja. Então eu tenho álcool puro, 100%, dentro da minha cervejaria. Não deve ser tão complexo assim transformar um álcool puro em álcool em gel. Daí veio a ideia, né? Então, a turma se reuniu e falou assim, então, temos uma ideia, vamos colocar esse negócio em prática. A gente foi, né, reuniu as pessoas nesse squad, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso e tal, e fomos descobrir quais eram as etapas todas para colocar esse produto de pé. E sabendo que tinha que fazer isso rápido, né? Aí uma das ideias foi, não, tá bom, vamos ver hoje quem que produz álcool em gel. A gente entende exatamente como é a receita, como tem que fazer, a gente faz uma quantidade, né, nesse parceiro, junto com ele, aprendendo sobre os processos, depois a gente migra para nossa cervejaria e fazer tudo. E foi o que a gente fez. Então a gente descobriu um co-packer hoje no Brasil que fazia álcool em gel, a gente transportou o nosso álcool para lá, ele transformou isso em gel, a gente aprendeu quais são todos os ingredientes que precisam para fazer isso, qual a embalagem que funciona, quais são todos os processos, como armazenar. E aí depois a gente começou a fazer essa distribuição. No paralelo, a gente foi para dentro de casa na cervejaria, copiando esses processos e adaptando a nossa cervejaria para fazer isso, né? E aí é interessante que no meio do caminho, no Brasil, acabou um ingrediente que chama Carbopol, que é justamente o espessante que transforma o álcool líquido em gel. E acabou para a gente, acabou para todo mundo, porque todas as empresas farmacêuticas, etc., começaram a comprar isso, porque essas pessoas estavam vendendo, né? Essas empresas estão vendendo, a gente está fazendo só para doação, eles estão vendendo. Então você imagina que a gente aí se deparou com um muro que a princípio parecia intransponível. Como é que eu vou agora produzir um negócio sem ingrediente? E aí é muito legal de ter pessoas muito competentes no meio do caminho. Aí eu posso falar que meu time de engenharia, o time de mestres cervejeiros, nós, são pessoas extremamente competentes. Eles conseguiram encontrar uma receita que não ia o Carbopol e foram desenvolvendo isso e foram fazer um espessante através de celulose. E a gente está produzindo nossa cervejaria hoje, álcool em gel, sem o ingrediente que falta no Brasil para fazer isso. Então, até 10 dias atrás não tinha nenhum ingrediente. Parabéns. Hoje em dia a gente está fazendo com uma fórmula paralela já, sabe? Então parabéns. É muito legal. Por isso que é uma jornada, né? Por isso que eu estou falando para você que é uma jornada. Não, é uma jornada mesmo, porque eu fico imaginando assim, qualquer um teria esbarrado numa situação dessa e fala assim, bom, então acabou, porque a gente precisa do ingrediente para poder finalizar e a gente tem uma expectativa de colocar esse álcool em gel nos hospitais, como vocês fizeram, e doaram gratuitamente essa fórmula. Encontrar uma solução que inclusive o mercado não tinha, e mesmo vocês não sendo especialistas em fabricar álcool em gel, é um negócio incrível, né? É realmente pensar além da caixa. Eu acho que é realmente pensar além da caixa. Parabéns pelo trabalho. Mas aí, Marcelo, acho que o interessante disso é que essa é exatamente a jornada que eu tenho para desenvolver uma cerveja. Quando a gente vai fazer uma cerveja,
para fazer alguma coisa diferente, que aquilo o consumidor quer, e a gente tem isso sempre, né? A gente sempre busca produtos superiores quando a gente vai criar um produto novo. A gente se depara com as mesmas dificuldades. Como é que eu vou fazer um produto superior com tanta coisa legal que tem no mercado? Né? E aí a gente vai, com o mesmo modelo mental, quebrando essas barreiras para conseguir ir chegando nesse objetivo final. Então, só mudou o produto, mas é o mesmo mindset. Eu estou vendo aqui a nossa médica da Ambev, que ajudou super a gente nesse trabalho, está aqui, ela escreveu uma mensagenzinha aqui. Muito legal. Trabalha em equipe, ela? Bárbara? Aqui, ó. A Mavilcler escreveu aqui, parabéns pra gente, debaixo da Débora. Você sumiu da tela, amigo. Eita. É que eu cliquei no negócio, calma aí. Voltei, não? Não, ainda não. Ainda não. Calma aí. Mas a tua voz tá aqui. Agora só ficou eu. E aí, pessoal? Acho que o Felipe deu uma sumida aqui, mas já a gente bota ele de volta aqui. Vamos buscar o Felipe aqui. Felipe. E aí, pessoal? O que aconteceu? Felipe. E aí, pessoal? Estão me vendo aí? Voltei! Voltamos. Maravilha. Eu tava te ouvindo, mas eu tinha sumido o vídeo aqui. Estamos aqui de Não, novo. voltamos. Legal. Então, mas assim, eu acho que a gente tem, por trás da inovação, existe um peso muito grande da criatividade, né? Processos criativos, eles não são simples e eles são a base de todo o negócio, né? Quando a gente vai para empresas de pequeno porte, já é uma dificuldade. Médio porte, ela vai aumentando. Grande porte e global, como é o caso da Ambev, ela deve ser mais difícil ainda. Conta um pouquinho desses bastidores, para a gente poder entender, porque, logicamente, são aplicabilidades que poderiam ser muito funcionais para empresas pequenas, mas em uma empresa grande, como é o caso da Ambev, fazer um movimento todo esse da companhia toda se mover, né, para uma ajuda humanitária, como vocês fizeram, tem um negócio muito forte, um viés muito forte, não só da criatividade, né, mas de ter empenho em equipe, né, um trabalho de superação para conseguir fazer uma entrega do jeito que vocês fizeram. E no final de contas, acho que vocês entregaram 1 milhão de frascos de gel, de álcool em gel. 1,5. 1,5. 1,5 milhão. A gente começou com 500 mil, já está em 1,5. Eu acho que, assim, falando até antes de Ambev, eu acho que o grande vilão, né, dessas grandes empresas que acabam freando um pouco o movimento de inovação a autossabotagem, sinceramente. Porque você tem uma receita de sucesso que te levou até lá, você ficou grande porque você entregou algum produto, algum serviço muito legal, e quanto mais você vai crescendo, vão crescendo os processos, vai crescendo a burocracia, vai crescendo uma força que faz você defender aquilo que fez você chegar até lá. E isso, no final das contas, acaba impedindo a inovação. E as empresas que conseguem vencer essa tendência são as empresas que, no final das contas, apostam muito mais na criação do novo para se manter relevante pelos próximos 100 anos. Né? Então, o desafio é justamente esse. É como é que você vai, através da inovação, porque toda vez que você faz um produto novo, você está questionando aquilo que está lá atualmente. Sim. Né? Você vai lançar um que produto pode estar confortável, que pode estar funcionando. Exatamente. Você vai lançar um produto que tem potencial de canibalizar aquilo que você fez até hoje. Né? E essa coragem, essa estratégia é o que vai fazer você ser relevante pelos próximos anos. Porque se você também não aposta nisso, você vai aos poucos, outras empresas vão sendo criadas, outras startups vão sendo criadas, e você vai aos poucos minando a sua força, até o momento que fica difícil você fazer isso. Então, acho que essa autossabotagem talvez seja o principal problema, eu acho que das grandes empresas. Pensando na Ambev, a Ambev sempre teve um histórico de inovação. Né? Se você for pegar aí, a gente fez a primeira lata de alumínio no Brasil, foi com o Skol, o primeiro litrão, o primeiro 473, 269. A gente criou a ZX há um tempo atrás, como eu te falei.
a gente sempre teve esse histórico forte de apostar em inovação. Então, isso tudo que está acontecendo agora e na velocidade que está acontecendo, só é possível porque isso, de alguma forma, já estava no mindset da companhia, né? É o que eu falo hoje. Imagina alguém que hoje vai brifar uma agência para falar, não, preciso fazer entrega direta para os meus consumidores. Como é que a gente vai fazer? É impossível. O cara está sofrendo no curto prazo porque o faturamento está 30%, 40% menor do que o ano anterior. Vai brifar um negócio novo que vai ter que ser criado. Tem vários erros até a coisa começar a funcionar. Então, eu acho que esse DNA foi o que fez com que todos esses projetos que você citou acontecessem de verdade, né? E falando um pouco sobre a Ambev, assim, eu acho que é interessante esse fato da gente ser global também, porque tem um pouquinho de você poder conhecer o futuro antes dele chegar aqui no Brasil, né? A gente tem países do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália, em que o mercado já está um pouco mais desenvolvido do que o nosso. Então, a gente, ao olhar para esses mercados, a gente consegue saber mais ou menos o que pode acontecer aqui no Brasil nos próximos 3, 4 anos. Então, você vai se preparando para isso e você vai criando processos e ferramentas para conseguir entregar esses produtos antes mesmo da necessidade de chegar, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que o risco é a autossabotagem. Mas, por outro lado, olha que interessante, né? Se você vence esse risco, a grande empresa, ela pode ser a melhor startup do mundo. Essa é a verdade. As maiores empresas, elas podem ser as melhores startups do Preparada mundo. para isso, né? Não, porque qual que é a maior dor de uma startup hoje? Né? Não é dinheiro. Dinheiro, hoje talvez seja dinheiro, né? Ontem, esquece o Covid, mas ontem tinha uma liquidez tão grande no mercado que todo mundo tinha investimento disponível. As pessoas não sabiam nem muito o que fazer com esse dinheiro. Então, nunca foi dinheiro o problema. O problema sempre é a escala. Você prova um modelo de negócio muito rápido e depois você escalar isso era a dificuldade. O Glovo, por exemplo, entrou no Brasil 2 anos mais ou menos antes do Rappi, né? Provou o modelo de negócio, só que não conseguiu escalar. O Rappi entrou, começou a ficar grande, eles saíram daqui e foram fazer a mesma coisa em outros países antes do Rappi entrar lá, né? Porque o difícil é a escala. Agora, imagina se você é uma grande empresa. A melhor fortaleza de uma grande empresa é que você consegue escalar. Né? Vamos pensar na Ambev, por exemplo. A gente atende 1 milhão de pontos Distribuição, de... logística, você tem Eu muito mais atendo 1 milhão de facilidade para isso. pontos de venda todo mês. Né? Uhum. Se eu consigo provar um modelo de negócio, né, que funcione, né, testar a hipótese pequeno, matar o que não funciona e testar o que funciona, eu consigo escalar antes de qualquer outro player. Né? Então, Uhum. se as grandes empresas tiverem o modelo certo de trabalho, elas podem ser as melhores startups do mundo, que ela vence a principal barreira do cara. Né? Excelente. Você sabe que nesse nosso universo no nosso específico universo de entretenimento e eventos, que virou uma bomba relógio nesse período, a gente percebe muito que tem algumas empresas e tem algumas pessoas que ainda estão arraizadas com aquela coisa que deu certo no passado. Então, esse tipo de coisa, mesmo em empresa pequena, que teria uma velocidade de pivotagem, como as startups hoje, a maioria tem pelo menos uma velocidade disso e tem o mindset preparado para fazer essa mudança, elas acabam não fazendo. E eles se auto-sabotam, como você falou. É realmente uma situação que não necessariamente é só das grandes empresas, mas também as pequenas e as médias, elas sofrem com isso. Até as pessoas na física. Imagina que são as pessoas que trabalham sozinhas no negócio, são produtoras de alguma coisa, fazem determinado trabalho, falam, mas eu só sei fazer isso. E não querem se reinventar, não procuram aprendizado, não procuram soluções novas que poderiam mudar. Hoje a gente está passando por uma mudança muito acelerada, né? A gente não está simplesmente mais no modelo tradicional, no modelo que a gente estava vindo, tudo que envolvia tecnologia, comportamento, hábito de compra, né? Trabalho em casa, que é a questão do home office, que passou a ser uma coisa que, na minha opinião, é sem volta, né? A gente passou a ter uma percepção, mas e muitas pessoas ainda continuam na mesma aquela coisa do nossa, não sei se eu vou fazer essa movimentação. E a força de criatividade, a força de inovação, ela precisa ser transcendente, ela precisa ser referência e exemplo para todo mundo poder se movimentar. Porque você imagina como uma empresa do tamanho da Ambev consegue fazer esse movimento, que muitas vezes as pessoas, nossa, uma empresa tão grande consegue fazer uma movimentação tão rápida. Imagina as pessoas que são pequenas ou empresas que são pequenas deveriam fazer isso com muito mais agilidade. E eu acredito muito que essa questão da sabotagem ela existe, né, em todos os tipos de empresa, porque envolve um comportamento das pessoas. Uhum. Mas eu acredito muito no ser humano e o ser humano tem um comportamento que vai mudar a partir desse momento. E já está mudando. As pessoas estão tendo uma relação de impacto muito forte que não está permitindo elas mais a se sentir confortáveis naquela situação que elas estavam. Você acha que
a humanidade vai ter um próximo passo, esse próximo passo vai ter um comportamento diferente. E como você acredita que os produtos que você desenvolve com inovação, os serviços que você presta, as conexões que acontecem em eventos ou conexões que existem no comportamento do público, seja hoje num evento ao vivo, presencial, ou atualmente nas lives, que são um grande fenômeno que tem acontecido nessa indústria de entretenimento, como é que você acha que a gente vai se relacionar com isso? Como as marcas vão se relacionar com esse novo momento da humanidade? Eu acho que toda crise, né, ela traz consigo uma oportunidade, no final das contas, né? Se você for olhar as startups que estão hoje, de alguma forma, fazendo a diferença no país, a maioria delas nasceu lá na crise de 2008, 2009 e estão fazendo a diferença agora, né? Porque você se depara com uma barreira, vem a criatividade, o brasileiro também é um povo que tem muita criatividade, né? Então, eu acredito que muitos negócios vão ser formados com essa barreira que você falou agora e muitos negócios vão ficar pelo caminho se o comportamento não for adotado para transpor essa crise. Acho que quem está esperando a crise passar para voltar à vida normal vai dançar, porque não vai passar, né? Não é que eu não sei quando vai passar, não é que não é que a gente teve um papo com muito legal outro dia com o Storani, né? Que é um ex-bop, e ele faz palestra e tal. E ele falou um negócio super interessante. Ele falou assim, cara, aproveite cada segundo dessa crise. Pelo amor de Deus, aproveite cada segundo dessa crise. Para você, no final das contas, aproveite para reinventar a sua empresa, para fazer as transformações que são necessárias, para você pensar quais são os business que são realmente relevantes, o que está fazendo que gera valor, o que está fazendo que não gera valor, né? E isso está acontecendo na grande empresa, na média, na pequena empresa, isso tudo está acontecendo. Eu acho que o que vai mudar na sociedade é difícil dizer porque a gente não sabe o fim, né? A gente sabe o que está acontecendo até agora, a gente viu outros países em que momento estão, mas a gente não sabe o fim dessa história. Mas eu acho que não vai ser nem 8 nem 80. Não é nem que quando a situação for melhorando vai voltar à vida como era antes, e também não é que toda a transformação que a gente está vendo agora vai permanecer, né? Eu acho que, por exemplo, efeitos que vão sobrar, a colaboração. É muito interessante ver o movimento que está acontecendo de empresas se juntando para achar soluções que não existiam. Você vê os 4 principais bancos do país se juntando, concorrentes entre si, as 4 operadoras de telefone se juntando entre si para falar. É muito impressionante, né? É um movimento que eu acho que, no final das contas, tende, e se isso acontecer vai ser muito legal, tende as empresas a ter um pensamento muito mais voltado para fortalecer o seu ecossistema do que para ficar tentando ganhar a sua participação dentro desse ecossistema. Eu acho que é mais um pensamento de Alibaba do que de Amazon no final das contas, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que vai ficar mais do que é hoje. O propósito que a gente falou um pouco mais cedo, assim, eu acho que as marcas, as pessoas estão ao ter a necessidade de marcas que tenham um propósito, porque tudo isso está acontecendo agora e essa ajuda ela é necessária, estão começando a entender realmente o que é isso. Não é mais discurso, né? O propósito não é eu chegar e contar uma mensagem muito bacana para você e tal. Ou você está resolvendo o meu problema ou não? Né? Quando a gente fez as máscaras, por exemplo, a gente passou pela discussão de quantas máscaras fazer, que era aquele face shield, né? Eu podia fazer 10, 50, 100 ou 3 milhões, como foi o caso que a gente está fazendo. A decisão foi em cima de quantos profissionais de saúde existem no país hoje. A gente foi entender, tinham 3 milhões de profissionais de saúde. Então, beleza, então vamos fazer 3 milhões de máscaras. Porque aí eu estou resolvendo um problema. Agora, se eu quisesse fazer um PR, eu faria 500 máscaras, em breve 2 máscaras, 1000 máscaras. Só que você não está resolvendo o problema. Só que aí não adianta nada, porque no final das contas fica um discurso vazio, né? Então, eu acho que é um pouco dessa transformação que também vem para ficar. E eu acho que não dá mais para enganar ninguém, certo? Hoje não tem mais coisa de enganar alguém. O discurso né? vazio a gente não tem que tem papel. Pode trabalhar com oportunidade, mas não pode trabalhar com oportunismo. Né? Essa que é a realidade que a gente encontra no mercado. Tem algumas pessoas que pensam diferente, tem algumas pessoas que pensam dessa forma, e essas que pensam dessa forma, como você comentou, vão continuar. Porque as pessoas vão confiar cada vez mais, a credibilidade vai crescer, elas vão ter muito mais vontade de se conectar com a marca, de vontade de consumir os produtos, porque vão entender que a empresa faz bem. Né? Eu acho que esse trabalho, sem dúvida nenhuma, é um mérito do trabalho de vocês. Não, e o que é interessante é que a gente vinha de uma era em que as empresas estavam em descrédito, né? Instituições políticas, empresas privadas, elas vinham com um momento de descrédito. E eu acho que esse curto prazo que a gente vive está fazendo as pessoas enxergarem um outro lado que não era tão visto assim, né?
Qual que é o papel dessas empresas na sua sociedade? A Ambev, por ser uma empresa brasileira, qual é o papel dela ao fazer tudo isso? Né? O que que isso muda na minha vida? Ela é uma empresa que, se deixasse de existir, faria uma diferença na minha vida? As pessoas começam a se questionar esse tipo de coisa. Né? Sim, sim. E eu acho que um outro movimento interessante, a gente falou um pouco sobre empresas se reinventando ou negócio se reinventando, todo mundo está aprendendo, de uma certa forma, a conviver nesse sistema mais conectado, né? O supermercado agora é pelo Rappi, a live eu ligo no YouTube, na minha TV, tem um QR Code, que até ontem para o Brasil era uma novidade, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que o futuro também, as pessoas vão ser menos tolerantes com essas ineficiências tecnológicas. Então, por exemplo, você pedir alguma coisa que não vai chegar em uma hora, não faz muito sentido. Eu vou pedir uma cerveja agora, tenho vontade de tomar cerveja. Eu vou pedir agora. Para chegar daqui a 5 dias, eu não sei se daqui a 5 dias eu vou querer tomar essa cerveja. Né? Então, as empresas e os negócios, as pessoas vão ser menos tolerantes com esse tipo de ineficiência tecnológica, digital, vamos dizer assim, que a gente já estava acostumado antigamente. Né? Eu acredito muito nisso. Quando a gente olha para o lado do entretenimento, né, do lado dos eventos, as pessoas vão ser muito mais exigentes na experiência. As experiências do tipo não funciona, não tem produto, tem fila, não tem acesso, são coisas que as pessoas não vão estar muito querendo continuar com isso, vão pagar menos por isso, vão deixar de ir para eventos, vão deixar de tolerar algumas situações, porque a gente vai virar uma pessoa, a gente está muito mais exigente, mas a gente está muito mais simples também. Esse momento que a gente está vivendo agora é um repensar de tudo, né? Eu acho que cada um de nós, eu pelo menos tenho essa sensação e falo com muita gente, todo mundo pensa igual, fala assim, gente, vamos simplificar a vida, né? Porque minha vida era extremamente complexa e ela estava indo, né? Cada vez mais complexa e cada vez mais coisas acontecendo e você fazendo com que elas piorassem. E a gente está indo para um modelo de simplificação. Porque, diferente de alguns outros mercados, por exemplo, no mundo, nos Estados Unidos, a gente não tem a cultura de ter uma empregada em casa fazendo tudo para você. Aqui a gente tem essa cultura. Lá, as pessoas estão arrumando as coisas do jeito que elas sempre arrumaram. Aqui, a gente perdeu uma pessoa que poderia fazer esse tipo de trabalho, que afinal de contas a gente também está protegendo, né, a saúde de todo mundo. A gente começou a sentir isso demais na nossa pele. E a gente falou, caramba, mas eu precisava ter tudo isso que eu estou dizendo que eu precisava ter? Então, essa simplificação vai fazer com que a gente valorize cada vez mais tudo aquilo que a gente vai tomar como decisão de comprar. Então, comprar a coisa certa, não comprar o exagero, não ter coisa demais na sua casa, não ter coisa demais nas viagens que você vai realizar, vai ser simplificar, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa de inovação, o Maurício, ele me falou assim, tipo, você vai entrar no módulo lunar. Se você for para a Lua, você precisa levar o quê com você? Você precisa levar muita coisa? Você não precisa levar muita coisa. Então, se você não precisa levar tanta coisa, isso já é o suficiente para você viver. E é assim mais ou menos o que as pessoas vão ter, né? A experiência, ela vai ser muito mais valorizada. Afinal de contas, a gente é ser humano, a gente vai querer socializar, a gente vai querer continuar nos eventos, vai continuar, mas a gente vai querer muito ter essa conexão com experiência. Agora, entretenimento e consumo, eles sempre andaram de mão dada. Se a gente falar com a Ambev sempre trabalhou muito forte essa relação de consumo com entretenimento, você com os seus lançamentos, projetos novos, experiências de serviços novos. Você acha que a gente vai ter uma ruptura desse modelo que a gente tinha, ou a gente vai ter um novo estilo de vida daqui para frente? É difícil você fazer muita previsão, porque depende até onde vai essas coisas estão acontecendo no curto prazo, né? Mas eu acho que eu não acredito muito em ruptura. Eu acho que alguns comportamentos vão mudar e outros vão permanecer. Então, por exemplo, o evento, eu acho que o evento físico nunca vai deixar de acontecer. As pessoas também querem ir para um show, ver uma experiência diferente, conhecer gente, se conectar, tomar cerveja num show e tal. Mas eu acho que o evento live que começou a acontecer vai ficar. Né? E ao ficar, como é que isso começa a virar um business também, por exemplo? Né? Porque hoje, por exemplo, os artistas estão fazendo todas as suas lives e tal, não tem um alto valor gerado dentro desse negócio. Mas daqui a pouco, como é que esse negócio, ele como nos games, por exemplo, a gente já vê acontecendo hoje, ele começa a profissionalizar. E aí, na sua live, você assistir de graça pelo YouTube, mas depois, se você quiser ter acesso ao backstage, você entra num appzinho, paga R$5 e tem acesso a todo o resto do backstage que está acontecendo. Se você quer que seu nome seja falado pelo Gustavo Lima, ao vivo, você paga X reais. E aí você vai criando, assim como nos games a gente tem hoje, uma série de features que você vai tendo acesso e monetizando essa história. Isso pode ser um business, por exemplo,
bem a gente diferente. falou de 3 milhões de pessoas na live da Marília Mendonça. Se ela ganhar R$ 1 em 50% das pessoas que acessaram lá, já é um mega faturamento que não existia antes. Então, É eu isso não acho mesmo. que vai ter uma ruptura, eu acho que Uhum. vai ter uma transformação na forma como tudo isso está acontecendo. E até quando a gente olha um pouco sobre os dados, né, para falar um pouco sobre ruptura, mesmo na China, que já está no momento em que né, a curva está se normalizando nas principais cidades, eu vi um dado ontem que 70% dos bares da China já reabriram, e dentro desses bares o consumo está em 98% do que era o ano anterior. Então, não acho que se transformou, mas eu acho que muitas coisas que aconteceram até agora vão continuar acontecendo para frente. Vai ser uma adaptação e a partir daí muitas oportunidades vão surgir, né? Eu acredito muito nesse modelo. Sabe que a gente fala sempre que entretenimento ela é uma conexão emocional. E essas conexões emocionais, elas podem ser ao vivo, logicamente você está mais próximo, então você tem um tipo de conexão, mas da mesma forma que os live streams, eles têm a conexão emocional. Você está ali com essa oportunidade de você se conectar com o artista, falar sobre a roupa dele, poder comprar a roupa dele, ter um chat depois com ele e assim por diante. Eu acredito que a gente vai ter dois modelos. Então tem muita gente que no nosso mercado fala assim, meu Deus, essas lives vão matar os shows. Eu acredito zero nessa possibilidade. Eu acredito ao contrário, que a gente vai crescer a receita dos negócios. Ele vai ter o show ao vivo e ele vai ter o show virtual. Ele vai ganhar o dinheiro ao vivo e vai ganhar o dinheiro virtual. Provavelmente não na mesma proporção, mas o alcance vai ser maior. Você deu o exemplo de 3 milhões de pessoas. Então, se R$ 1 fosse pago para 3 milhões de pessoas, seriam 3 milhões de reais de receita no virtual. E poderia ter acontecido simultaneamente esse mesmo show numa casa para 10 mil pessoas. Essas 10 mil Isso aí. pessoas pagariam R$ 10 para assistir e ele teria uma receita, então, de 100 mil reais numa casa. Provavelmente o custo da casa é muito mais alto, porém a bilheteria, a monetização dessa conexão emocional, ela vai ser muito maior. Então, a gente tem a possibilidade, neste momento, sem fazer muito teste, de mostrar que esse tipo de negócio ele funciona. Esse tipo de negócio vai funcionar. As lives junto com o evento real, que é um modelo híbrido. Esse Uhum. modelo híbrido, na minha opinião, é a fase 1 do dia que a gente voltar ao nosso novo normal. Porque o normal que a gente conhecia antes, eu não acredito em absolutamente nada. Mas acredito, logicamente, que a gente vai sempre poder conectar essas duas coisas. E isso vai ser muito importante. Para uma venda de cerveja, e aqui voltando um pouco para o teu histórico, a gente vai ter o cara consumindo o produto dentro do evento, ou seja, a experiência dele ali, consumindo tal, e outro cara consumindo o produto no sofá da casa dele, tomando um ar-condicionado, recebendo do delivery, que a gente ainda vai esperar se alguém recebeu do Zé Delivery aí em 1 hora, né? Mas, e aí, mas a ideia é essa. Ele vai ter oportunidade de chamar o Zé Delivery, vou chamar numa live, vai vir um produto, vou consumir o produto na minha casa, com conforto do meu lado, afinal de contas, é isso que eu quero e vou pagar um valor por isso. Então, a monetização e a aceleração do processo, ela vai estar na nossa mão. O que não pode é perder o bonde, porque, logicamente, a gente fala, não, vou voltar como era antes, etc. Isso não vai acontecer. E você acha No que final todo das esse contas, movimento é vai tudo. ajudar? Desculpa, vai lá. Não, não. Todo esse movimento vai ajudar bastante a indústria de bebidas, de alimentos, de alimentos. O que você acha disso? Desse movimento? Acho que essa pergunta é interessante até se eu fosse pensar sobre a Ambev no final das contas, né? Ambev, o business da Ambev é conectar pessoas. Não é uma cervejaria somente, né? Então, eu acho que o mercado, né, de bebidas que a gente já tem, de refrigerante, de cerveja, de sucos, eu acho que não vai diminuir, porque as ocasiões continuam acontecendo, elas se transformam, mas elas continuam acontecendo. Mas eu vejo muita oportunidade aí em entender como é que a gente pode aumentar essa conexão de pessoas, né? A gente falou de várias situações agora que estão acontecendo, que podem um dia ser parte do nosso business, né? A gente fez no ano passado uma promoção com o YouTube, que a gente fazia o próximo número 1, né? Que você estava encontrando a próxima dupla sertaneja e tal. E aí as pessoas, a gente até falou isso numa aula lá na SPM, né, outro dia. Foi. As pessoas podiam se candidatar e muito dessa jornada ela foi online, né? Tudo isso que a gente falou agora, por exemplo, para o Gustavo Lima, funciona para a Brahma. Poderia ter sido um negócio de Brahma, você abrir o backstage, você abrir uma conexão com os artistas, você fazer um show dentro dessa promoção ali acontecendo, dado que tinham vários artistas reunidos. Então, eu acho que as empresas todas vão ter que aprender a trabalhar nesse novo cenário e, a partir daí, encontrar as próximas oportunidades. Eu acho que as oportunidades só são crescentes, né? O Zé Delivery, que eu estou vendo o Daniel Vax comentar aqui, eu
eu acho que é uma mega oportunidade, por exemplo. Até ontem não tinha a demanda de cerveja em 1 hora gelada na sua casa. Hoje tem, tá todo mundo em casa, né? Como é que você aproveita esse momento para transformar isso em realmente uma oportunidade gigante e ser um faturamento relevante dentro da companhia, né? É isso, concordo 100%. Mas vem aqui, amigo, me fala uma coisa. Aqui, voltando um pouquinho para casa. A gente está home office, a gente está vivendo nesse momento aqui onde todas as coisas estão ativadas muito fortemente pelo digital, mas a gente vive naquela situação de que será que a gente vai precisar esperar tudo voltar para colocar em prática essa inovação? Então, dá uma dica de como inovar sem sair de casa. Eu acho que a principal dica é o momento ele pede ação, né? Então, aproveita que você está dentro de casa e aqui a criatividade, ela nos momentos de maior crise é quando ela se aflora e foca no que é grande e no que pode fazer a transformação. Para pensar o que pode realmente transformar a sua empresa, seja pequena, média ou grande. E a gente está vendo muitos casos por aí, muitos casos. Do cidadão que aproveita a live do governador Camilo para vender torresmo, né? Não sei se você viu isso ou não, até a Eu Ambev que vi, começou, né? impressionante. Até os artistas que começaram a fazer as lives e a gente entrou junto dessa turma nessa história. Então, eu acho que aproveita para focar no que é grande, aproveita para pensar o que pode transformar o seu negócio, mas mais do que isso, assim, por que você pode transformar? O ponto de partida, ele tem que ser qual é a necessidade do seu consumidor, qual é a necessidade do seu cliente, e não o que você pode fazer. E eu acho que em momentos de crise são os momentos que você realmente consegue colocar isso em perspectiva, porque você tira tudo aquilo que não é impactante de verdade da frente e passa a focar nisso. Então, a dica que eu daria é, a gente nunca teve tanto tempo para pensar, a gente está em casa. Vamos aproveitar esse tempo realmente Ótimo. para pensar no que é grande, né? E o que pode fazer a transformação. Mas aí, a partir do momento que você pensou, tem que agir rápido. Porque não adianta pensar agora para executar alguma coisa lá na frente, né? Tem que pensar agora para executar agora. E tem que ter um poder de execução grande. É só olhar o que está acontecendo com os restaurantes. A gente está falando muito de grande empresa, mas é impressionante o movimento que está acontecendo com os restaurantes, né? Todo mundo teve que, de um dia para o outro, começar a trabalhar em delivery. E você passa, assim, às vezes, nas portinhas, as pessoas estão com central de rap só para fazer delivery. Isso tudo vai ficar depois que o consumo voltar. E aí ele vai ter dois faturamentos. Ele tem um faturamento que não existia de delivery e tem um faturamento depois do que tinha, né, já dentro de casa. Então, como é que você consegue pensar e executar essas coisas rápido o suficiente para transformar o seu negócio? Excelente. Excelente. E me fala uma coisa, a gente está... Hoje eu li uma pesquisa que fala um pouco sobre o que as pessoas estão sonhando, né? Qual é o desejo das pessoas. E fala que o primeiro desejo deles, 65% das pessoas, é jantar fora de casa com outras pessoas. Então a primeira coisa é humanizar, voltar a jantar. Tem a ver com alimentos e bebidas. A gente voltar lá Uhum. na casa de alguém, ou no restaurante, ou no bar, como você falou. E tem uma ação, inclusive, né, de Stella Artois, que é você poder comprar esse voucher que te dá direito a você depois ir para um restaurante com um preço menor e a Stella Artois paga uma diferença para as pessoas, né? Então, 65% das pessoas respondeu que gostaria de... A primeira coisa que ela gostaria de fazer a hora que falasse, tudo bem, tá todo mundo liberado, sair de casa e jantar com outras pessoas. Você vê que a humanização é a primeira coisa. A segunda Uhum. coisa, visitar lojas em shopping center. Ou seja, brasileiro, né? A gente sempre fala o seguinte, ó, pode vir o coronavírus, mas pelo amor de Deus não fecha as lojas, né? Mas fecharam as lojas. Então aquela sensação de loja é uma coisa que, né, a gente gosta bastante. Mas por incrível que pareça, ele é o segundo lugar. Eu diria para você que geralmente seria o primeiro lugar. Volta às lojas, pelo amor de Deus, eu preciso fazer compras, né? Preciso comprar alguma coisa. Uhum. Então você vê que a gente perdeu aquela sensação de preciso comprar a qualquer custo. A gente vai ter essa coisa de dar um passo para trás e falar o que eu preciso comprar. Então a gente vai ter um pouco disso. E a terceira coisa é sonho, ou seja, as pessoas querem voltar a viajar, querem voltar a ir para os lugares, né, incríveis, quer poder se deslocar, quer poder ter experiências. Então são três coisas que movimentam o ser humano, né? Você acredita que essas três coisas elas vão se conectar com todo esse nosso novo universo que a gente vai viver daqui para frente? Ou seja, o jantar em casa também vai ter alguma mudança com outras pessoas? A gente vai ter essas visitas no shopping center de um jeito diferente? Como é que você enxerga isso dentro do teu processo de inovação? Eu acredito num mundo mais humano, né? Tanto
as relações. É engraçado que assim, tudo que você não tem, você deseja mais, né? Eu acho que isso tudo que está acontecendo, como você falou, é porque de uma hora para outra você não teve mais. E aí, quando você não teve mais, você parou para questionar se isso era importante para você ou não. Algumas coisas não eram, outras eram, né? O contato social certamente é uma coisa importante que vai continuar para frente e vai se acelerar. E você para para pensar, inclusive, como é que você estava lidando com isso? Você estava dando atenção suficiente para isso ou não? E isso vai gerar uma transformação no seu comportamento, né? Então, eu acho que, falando de conexão, eu acho que vai aumentar muito, né, a forma como você se conecta, os meios por que você se conecta. Não quer dizer que essa conexão que está acontecendo aqui online não é real, não é verdadeira. Às vezes ela é muito maior até do que uma conexão física, né? Então tem muita coisa que a gente está vivenciando agora que vai ficar, né? Minha mãe, por exemplo, eu vi que ela entrou na live aqui em algum momento. Minhas tias lá do interior de São Paulo entraram na live aqui em algum momento. Então é muito interessante como uma conexão que sem isso tudo aqui não aconteceria passa a acontecer. Mas ao sentir falta da conexão física também, a gente vai trazer isso para a nossa rotina, a gente vai pensar sobre isso, isso vai ser importante. Eu acho que sobre comportamento de compra, é difícil dizer, né? Eu diria para você que a gente se conectaria mais com o que é mais relevante. Mas a gente viu na semana passada que reabriu uma dessas lojas de grife lá na China. No primeiro dia, eles venderam 14 milhões de reais no primeiro dia. Porque tinha O Marcos um está falando comportamento disso de compra, aqui, ó. né? É um comportamento de compra que estava freado. As pessoas tinham essa necessidade também. Então é difícil dizer. Acho que tudo depende do quanto tempo a gente vai viver isso aqui. Se ficar tempo demais, eu acho que essas coisas mais supérfluas tendem a cair. Se isso acaba ainda dentro desse ano, talvez o comportamento não seja nem 8 nem 80, mas fique aí na metade do caminho, as coisas vão se acomodando. É isso aí. É uma aposta, né? E a gente tem ainda alguns meses, ainda um mês pelo menos aqui pela frente, no caso de São Paulo, ainda para entender o que tudo isso vai nos trazer. E a gente está se adaptando já pensando antes, né? Porque, logicamente, com todo o planejamento, ele nos ajuda muito a tomar as decisões na frente. Ou seja, os planos que a gente teria no passado, os planos que provavelmente você desenhou no começo do ano para serem aprovados pela companhia, traçavam um determinado objetivo que praticamente devem ter mudado em todas as frentes. Né? Não sei se é 100% das frentes, provavelmente perto disso, porque o comportamento e a forma de comunicação e tudo mais, eles mudaram a nossa forma de agir, de pensar e de criar as nossas próprias ações. Eu acredito muito que a gente vai passar por esse momento agora e a hora que for livre, muita coisa pode mudar, muita coisa pode fazer sentido naquilo que a gente está conversando agora. E eu acredito que essa é a natureza dos fatos, e não dentro do planejamento que todo mundo deveria fazer para criar, para inovar aqui de novo. E quando tudo funcionar, a gente tem as duas apostas. Uma, vai ser muito rápido, não. Vai ser muito mais demorado em função de outros traumas econômicos que a gente já viveu em crise. A gente viu o que aconteceu, então a gente fala, esses processos são processos demorados. E pode ser muito pelo contrário. Como a gente nunca viu um negócio desse acontecer na nossa vida, uma crise global desse porte, pode ser que o negócio seja muito rápido e a gente também não tinha nem expectativa que seria tão rápido quanto. Portanto, a gente está preparado para os dois cenários, né? Eu acho que o mais interessante disso tudo, você falou assim, no final das contas, essa crise está mostrando para a gente que também não tem mais espaço para você colocar o interesse de uma empresa à frente do interesse do seu consumidor. Não tem. Se no passado, na década de 90, você conseguia sobreviver com esse mindset, cada vez mais para frente você não vai conseguir sobreviver com esse mindset, porque as pessoas estão podendo fazer as escolhas, né? E eu acho que durante a crise a gente não vai conseguir tomar as decisões, porque a gente não sabe como vai ser o final, mas já dá para a gente ir sentindo o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão, como elas estão reagindo. Então, por exemplo, higiene é um negócio que está todo mundo falando sobre, né? A gente está tendo que passar álcool em gel, a gente vai começar a usar máscara na rua, a gente está tendo que limpar todos os recipientes que chegam em casa depois que você faz compra. Será que não tem espaço para você trabalhar esse atributo nos seus produtos agora? Origem. A gente está falando muito sobre o que eu estou consumindo, eu estou começando a cozinhar em casa, eu vejo exatamente o que eu estou colocando. Será que não tem espaço para produtos menos industrializados que eu possa, de uma forma, fornecer uma cerveja orgânica? Eu vou chutar qualquer coisa aqui, uma cerveja orgânica. Você acha que, por exemplo, quando a gente fala, né, tá todo mundo dentro de casa e sem fazer exercício, então certamente calorias é uma preocupação que tá todo mundo tendo. Será que eu não tenho espaço para uma cerveja ou para uma bebida com menos calorias, menos carboidrato? Então, isso tudo a gente está vendo acontecer no dia a dia.
Quer Uhum. saber, se você me perguntar, vai ser o que vai ficar remanescente no pós-Covid? Não sei dizer. Não sei. Mas eu consigo ver isso tudo acontecendo agora, a gente já pode começar a reagir a isso e ir trazendo isso, trazendo essas respostas para o nosso consumidor. Mas a forma de sucesso foi o que você falou, não está em você fazer o que você consegue fazer, né, por sua capacidade, pelo seu olhar interno, e sim como é que você vai ter o seu consumidor como sendo o principal agente de transformação e fazer toda a sua empresa se adaptar à necessidade dele. E essa necessidade dele vai mudar cada vez mais rápido, né? Isso aí. Amigo, a gente está com a nossa live quase acabando e eu vou te fazer uma pergunta de saideira, já que é sexta-feira, tem que ser pergunta de saideira, né? Para a gente finalizar aqui, né? Qual seria a dica que você daria para inspirar as pessoas nesse momento? Para inspirar as pessoas principalmente aquelas pessoas que estão naquela momento travado. Pode falar mesmo, vai tomar uma cerveja, não tem problema nenhum. Mas qual é uma dica importante que você daria para inspirar as pessoas nesse momento e para ser otimista e entrar numa nova era, que é o que a gente tem como expectativa, né? Esse novo momento que a gente vai participar daqui a pouco e que tem que ser mais incrível para cada um de nós. Legal. Não, eu acho que, obviamente, ninguém escolheu entrar nessa crise. E se a gente pudesse escolher, a gente não entraria nessa crise, né? Porque é uma crise horrível, humanitária, né? Muita coisa está acontecendo. A gente não queria que nada disso estivesse acontecendo. Mas dito que isso a gente não escolhe, a gente está aqui, a gente tem agora que parar e refletir e pensar qual que é o nosso papel, né? Então, se tem pessoas de empresas assistindo aqui, qual que é o nosso papel na sociedade agora? O que a gente consegue fazer para acelerar a retomada desse país, né? A retomada dos nossos negócios? Tem empresários aqui, né, de pequenas e médias empresas, então como é que você consegue parar agora para pensar como é que você transforma a sua empresa e o seu negócio num negócio com mais propósito, com mais força, com mais conexão com seus consumidores, né? Toda crise traz consigo uma oportunidade. Eu acho que o Storani falou uma frase incrível, que ele falou assim, cara, aproveite cada segundo dessa crise para você transformar o seu país, transformar o seu negócio, transformar a sua forma de pensar. Tem gente aqui que não tem empresa, que não tem nada, mas está aproveitando esse momento para pensar e nesse momento vai sair, porque você está se deparando com uma crise, vai sair uma pessoa melhor, né, pós-reflexão. Então, eu acho que é isso. Assim, eu diria, aproveitem cada segundo dessa crise. A gente está vivendo um momento histórico, um momento de transformação, e daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai ser um depara, né? Vai ser um pré e pós. Né? Então, o que a gente quer ser no pós? Eu acho que essa é a pergunta que fica. E a gente tem tempo para isso, né? Agora a gente tem tempo para isso. Cara, muito A gente obrigado, nunca teve Felipe. tanto tempo para isso. É isso aí. Felipão, muito obrigado. Adorei a nossa conversa. Foi incrível aqui o bate-papo. Você é um cara incrível, com uma mente brilhante que nos ajuda bastante a inspirar, a criar soluções, independente do trabalho que você tem feito, que logicamente tem sido incrível dentro da própria Ambev. Mas eu acho que as coisas que a gente conversa aqui vão ajudar, dão dicas para as pessoas e nos ajudam a contribuir. Então, muito obrigado por ter participado aqui dessa live. Foi ótimo. Isso aqui vai ficar gravado. Vamos deixar lá para todo mundo poder utilizar e se conectar. Valeu, amiga. Maravilha, obrigado. Eu queria dizer que a Ambev, assim, você citou, né, do trabalho que a gente está fazendo, mas eu não faço absolutamente nada sozinho. A gente tem um time incrível, com pares incríveis, né, pessoas que estão super empenhadas em fazer a diferença. E é um prazer, uma oportunidade de trabalhar lá com essas pessoas. E obrigado por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui com você virtualmente. A gente já é amigo de longa data. Valeu pela oportunidade. Valeu. Obrigado, amigo. Valeu, pessoal. Obrigado aí para todo mundo que participou. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.